Amados, amadas, é domingo, dia do Senhor, é dia de começarmos de novo na força de Deus, amados. É preciso. A vida é mesmo muito surpreendente. São muitos acontecimentos, somos muito surpreendidos. São tantos acontecimentos, mesmo que às vezes não sejam acontecimentos que diz diretamente a nós, ou a nossa família, mas como eu tenho me repetido inúmeras vezes, aquilo atinge a gente. Imagine uma comunidade como a nossa, num bairro onde todo mundo praticamente se conhece. Aquilo que acontece com o outro não deixa também de não nos atingir, sobretudo quando são pessoas que nós conhecemos, que temos uma proximidade. E se nós não tivermos muito firmes em Deus, na oração, nós não somos capazes de suportar, entramos no desespero. E aí nós já temos os nossos problemas pessoais, familiares, e se nós não tivermos firmes em Deus, esses acontecimentos que vêm de fora para dentro são capazes às vezes de nos derrubar. Por isso é bom estarmos aqui, amados, e agradecer a Deus, porque nós temos essa graça de estar aqui. Nós temos a vida, nós temos a família, nós temos a força de superação, e mesmo que ela esteja abalada, ou você esteja desmotivado, agora é o momento de procurar essa força, a motivação, essa graça para poder começar. Eu disse nesses dias que os problemas, eles são reais, existem, ninguém escapa deles, ninguém. Mas é bom que saibamos que eles também passam. Tudo no tempo que Deus preparou. Dizia a leitura nesta semana do Eclesiastes, né? Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora, há um momento para tudo. Então, amados, é nessa confiança em Deus, é nessa certeza dele estar sempre no meio de nós, é que nós queremos começar essa semana. E eu diria que não começar de maneira pessimista, já se colocando como um derrotado, não, mas otimista. Mesmo que talvez o teu sofrimento agora seja grande, mas creia, acredite, tudo pode mudar. Com Deus tudo é possível. E nós queremos começar com o coração aberto, dando a nós essa oportunidade e essa possibilidade de começar tudo de novo. Eu já disse, é feliz também quem sabe começar de novo. Não ficar com o coração fechado, porque quando a gente fica com o coração fechado e que algo não dá certo, a gente se entrega logo. Nos damos logo como derrotado, que não tem mais jeito, que não tem o que se fazer, e aí nós estamos perdidos assim. Mas quando eu me coloco com o coração aberto, com essa possibilidade, não deu certo hoje, mas amanhã poderá dar, ou depois eu posso começar e posso ser depois muito mais feliz. É com essa confiança na graça, na força de Deus, na autoridade de Deus, porque na autoridade de Deus nós podemos ir muito mais longe. Nós começamos esse primeiro dia da semana, que é o domingo, o dia do Senhor, dia da família, dia da oração, dia da superação, dia da graça e da restauração. E aqui, amados irmãos, não sei se vocês lembram ainda da liturgia do domingo passado, mas a liturgia do domingo passado nos mostrava um Deus que não pensa como nós. Um Deus que não pensa como nós. Aí nós recordamos um pouquinho o Evangelho, que o Senhor convidava os operários para a sua vinha. E Ele convidou vários, uns 6 da manhã, outros 5, e Ele pagou com a mesma moeda de prata, não é? Na nossa cabeça, injustamente. Mas nós dizíamos aqui que Deus não pensa como nós. Ele quer e dá oportunidade a todos nós. A primeira leitura vai um pouco nesse sentido, amados irmãos.
a leitura de Ezequiel. Parece que o início da leitura temos que ter atenção. Há uma discordância entre a maneira do povo pensar e a maneira de Deus. A maneira de Deus. Por que essa discordância? Exatamente por aquilo que eu estou dizendo. Deus não pensa como homem. O povo estava exilado ainda na Babilônia, e lá junto com eles estava o profeta Ezequiel, e dizendo a eles aquilo que Deus tinha dito, porque eles estavam se lamentando, se reclamando da vida, da sua lavoura perdida, dos seus campos, de suas famílias, reclamando do sofrimento da vida, e por eles se encontrarem naquela situação. E o que dizia a eles? Nós estamos passando por isso, a culpa é dos nossos pais. Nós estamos passando por tudo isso, a culpa é dos nossos pais. Por quê? Porque eles não ouviram os profetas. E aí Ezequiel estava dizendo para eles: a culpa do que vocês estão passando é de vocês. Por que então a culpa é nossa? Por causa das suas escolhas, por causa daquilo que vocês escolheram. E aí eles estavam dizendo: então Deus é injusto. Se foram nossos pais que erraram, eles que não fizeram certo, por isso estamos aqui. E Deus está dizendo: não, vocês estão aí por causa da escolha de vocês. Interessante a gente olhar para isso, porque às vezes na vida, amados irmãos, aquilo que nós não fazemos certo por causa das nossas escolhas, nós queremos atribuir a culpa a alguém. E quando nós não encontramos alguém, nós dizemos que o culpado é Deus. O culpado é Deus, não é? Eu saí bem cedinho à procura de um remedinho meu, e logo ali embaixo tinha um acidente de carro, não é? Tinha um acidente de carro. E aí a gente vai se perguntar: quem é o culpado, não é? Um vai botar a culpa no outro, o outro a culpa no outro, e se não achar um culpado, vai botar a culpa de quem botou aquela rotatória ali. Se não encontrar, o culpado vai ser Deus. Mas o homem não quer assumir a sua própria culpa. A sua própria culpa. Então nós ficamos um pouco procurando quem é o culpado. E assim a gente nunca amadurece, a gente nunca cresce, porque nós não queremos ter responsabilidade. Nós não queremos ter responsabilidade. E Deus está dizendo: a culpa é de quem pratica, a culpa é de quem fez. Quantas pessoas não ficam depois intrigadas, matam Deus na sua vida por causa desses acontecimentos, quando a gente não aceita? Morreu fulano, me separei de fulano, eu não assumo a minha responsabilidade, então o culpado de tudo é Deus. O culpado é o casamento, o culpado é o batismo, o culpado é o padre, o culpado é a igreja, o culpado é a sociedade. Mas eu nunca me responsabilizo por aquilo que está acontecendo comigo. Então o culpado é a vida. Então por que existe o sofrimento? E mais na frente eu quero falar um pouco sobre essa questão do sofrimento ao final da nossa conversa. Depois, amados, nós entramos aqui no Evangelho. Mas antes quero dar uma palavrinha sobre a carta aos Filipenses, porque é muito bonita. E a comunidade dos Filipenses era o orgulho de Paulo. Era o orgulho de Paulo. Mas mesmo essa comunidade que Paulo vigiava dia e noite, lá tinha também suas desavenças. Inveja, uma intrigazinha, alguém que não assumiu o seu compromisso. E o que Paulo faz? Escreve um hino de exaltação do Senhor. Vejam Jesus, que é o modelo. Embora ele fosse Deus, ele não se envaideceu daquele que ele era, mas assumiu a condição nossa de pessoas humanas, e mais, se fazendo escravo e servindo a todos. Eu tenho repetido aqui inúmeras vezes também que o sentido de viver, a alegria de se viver, está em amar e servir, amados irmãos. Nós estamos percebendo que nós amamos poucos.
Infelizmente, nós só paramos para se dar conta disso quando nós perdemos as pessoas. As pessoas estão no dia a dia conosco, a gente não se dá conta, as ignora, mas quando elas não estão mais, aí nós queremos dizer, chorar, se maldizer, pedir perdão e isso e aquilo outro. Enquanto a gente fica perdendo tempo com briguinhas, inveja, disputas, a vida vai passando. E aí a vida vai passando e nós somos surpreendidos com os acontecimentos da vida. Por isso a mentalidade de Jesus, de Deus, é outra, nós vemos no Evangelho. O Senhor tinha dois filhos. E ele tinha a sua vinha e resolve enviar os seus filhos para a sua vinha. Primeiro chamou um, disse: filho, vá à vinha. Ele disse: pai, eu não vou. Mas depois se arrepende e vai. Depois chamou o outro: filho, vá trabalhar na minha vinha. Ele disse: pai, eu vou, mas não vou. É claro, aqui é uma analogia que Jesus faz para fazer uma crítica ao povo que Deus escolheu, aos israelitas, porque eles tinham feito, quando Deus chamou eles para uma aliança, eles se dispuseram, quiseram fazer essa aliança com o Senhor, e até se propuseram e praticaram, mas depois disseram não a Deus, e por isso eles foram exilados, saíram da terra onde corria leite e mel, a terra que Deus prometeu, e depois eles foram aprisionados em uma outra terra, na Babilônia. Quer dizer, a consequência deles não fazer a vontade de Deus, de não viver o seu sim, depois eles levaram para uma vida de escravidão. Depois tem aquele filho que pode ser cada um de nós, mas Jesus estava dizendo que ali era as prostitutas, cobradores de impostos, que às vezes não conhecem a Deus e no primeiro momento dizem não, mas depois eles dizem sim. E nós vimos inúmeros exemplos no Evangelho, Maria Madalena, o próprio Mateus que nos fala dessa parábola, Zaqueu e tantos outros que seguiram Jesus, que uma vez que conheceram Jesus, nunca mais abandonaram Jesus. Maria Madalena é um grande exemplo que chega até ungir e lavar e enxugar os cabelos de Jesus enxugar os pés de Jesus com os próprios cabelos. Para dizer, amados irmãos, que o Senhor continua nos chamando. Deus continua nos chamando. Agora eu me pergunto, diante do convite de Deus, todo o tempo Deus está nos chamando. O primeiro chamado foi quando nós fomos batizados, lembre disso. E quando eu fui batizado, aceitei ser batizado, eu estava dizendo: sim, Senhor, Tu é o meu mestre, eu anulo o que eu quero fazer para fazer só a Tua vontade. Aí eu me pergunto, eu tenho feito a vontade de Deus? Quantas vezes, nas coisas mais simples como uma missa, a gente diz não para Deus? A missa, que é coisa simples, a minha é mais demorada, né? Mas tem missa que é bem rápido, às vezes a gente se nega a ir numa missa, num momento de oração, numa novena, às vezes um momentinho para rezar o texto em família e diz não. E às vezes, quando as coisas não me acontecem, eu me negando a fazer a vontade de Deus, aí eu quero reclamar. E aqui é o ponto onde eu quero falar. Eu quero fazer um parênteses que acho que é importante a gente olhar. É sobre a questão do sofrimento, amados irmãos. O sofrimento é uma das coisas mais difíceis de lidar. E por causa do sofrimento, muito de nós temos nos afastado de Deus. Porque nós criamos uma mentalidade totalmente errada. Eu imagino assim: eu rezo, eu vou à missa, eu comungo, rezo em família, leio a palavra, sou bom, sou caridoso, não faço mal a ninguém, e eu estou passando por isso. Porque na nossa cabeça, quem reza, quem está buscando fazer as coisas de Deus, não pode passar por nenhuma dificuldade.
Aí eu pergunto a vocês, na Bíblia há um relato de que Jesus cometeu algum pecado? Tem? Como foi que ele morreu? Como foi que ele morreu? Como foi que ele morreu? Hã? Por quê? Eu tô surdo, velho, né? Ele morreu por quê? Onde foi que ele morreu? Pregado numa cruz. Agora, quem de nós aqui é melhor do que Jesus? Quem é? A bonitona, bonitão, e fica de pé. Hein, Patrícia? És tu? Quem é o bonitão aqui que não tem pecado? Então fique lá em cima da cruz com o pé em cima da cabeça de Jesus. Tá? Você pode ficar lá em cima e pode botar o pé na cabeça de Jesus, porque você se julga melhor do que ele. Alguém vai dizer, Padre Marco, então se é assim, eu vou rezar e vou sofrer do mesmo jeito, melhor eu não rezar. É isso que acontece. É isso que acontece. Eu estou rezando, estou fazendo tudo certinho, e está me acontecendo isso, é melhor não rezar. Aí se criou até aquele ditado, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Então, se é assim, eu não vou rezar. A gente tem que ter cuidado com isso, viu? Muito cuidado, muito cuidado. Porque isso, essa concepção já nos fez perder inúmeras pessoas. Inúmeras pessoas. De achar que você pode viver sem Deus, que Deus não faz diferença. E eu te digo que faz. Sabe que hora que vai fazer? Na hora da dificuldade. Porque na hora da dificuldade, quem não tem Deus, o desespero toma de conta da pessoa. Totalmente, pode ver. Quem não tem Deus, na hora da dificuldade, na hora do problema, o problema é desse tamanho, fica desse tamanho. Se é desse tamanho, fica do tamanho do mundo, e a vida acabou. Agora, se você tem Deus, você suporta, porque você sabe, eu ouvi isso ontem lá na comunidade, você suporta o sofrimento, porque você sabe que Deus não, você sabe que você não está sozinho, que Deus está contigo. E mais, você tem uma certeza que uma hora aquele problema vai passar. E quem não tem Deus, na hora do problema, o mundo acabou. Aquele problema não vai ser solucionado, não vai passar. E aí vem as besteiras. Vem as besteiras. Mas eu diria, amados, voltando para o Evangelho, o que vai nos firmando é o nosso sim. Uma pessoa que ela não abre o coração para viver para Deus, o sim do seu batismo, é uma pessoa que não tem estabilidade. Por quê? Porque eu só procuro Deus na hora que eu tenho uma necessidade. Você tem que viver para Deus. E o que me leva a viver para Deus? Eu dar o meu sim e praticar. Porque eu posso dar o sim. A questão não é dar o sim. A questão é você viver o sim. Eu digo, vou fazer isso, eu vou fazer. Vou à missa, eu vou à missa. Serei da pastoral, você. Vou rezar o texto, eu vou. Agora imagine, quantas vezes a gente não faz esse propósito só de rezar? E quantas vezes nós não somos infiéis? Às vezes eu digo, sou padre, eu tenho uma vida de oração, mas eu vejo o quanto que é difícil. Eu me propus agora estou fazendo a quaresma de São Miguel, e eu coloquei como sacrifício, porque eu sabia que era difícil, rezar o texto todos os dias, ao meio-dia, certinho. Mas é difícil, é uma coisa tão simples, rezar o texto naquele mesmo horário. O problema não é rezar o texto, o problema é rezar naquele horário que você se propôs. É difícil. Se você não tiver propósito e parar bem aqui, o que você está fazendo para rezar, você não consegue. Então essa que é a questão, não é? A fidelidade a Deus. Fazer propósito, eu posso fazer em números. O problema é cumprir aquele propósito. E é isso que estou dizendo faz a diferença na hora da dificuldade. Porque quando você tem o ato da oração, de cumprir os seus compromissos, na hora da dificuldade você sabe aonde vai recorrer, você sabe aonde buscar.
Agora, quem não reza, não faz nada, está completamente perdido. Portanto, amados, vamos pedir a Deus que Ele continue. O bom é que Ele continua nos chamando. Nos chamava só vindo no domingo, hoje continua nos chamando. Chamava as pessoas de fora, agora Ele está chamando os filhos. E esses filhos somos cada um de nós, dizendo sim ou não, mas o que o Senhor quer é que nós assumamos o nosso compromisso de pessoas que foram batizadas. Eu concluo dizendo o que eu gosto de dizer: lembre-se que no dia que você foi batizado, você deixou de pertencer ao mundo e você passou a pertencer a Deus. Eu digo sempre que nós somos de Deus pelo batismo. E se nós somos de Deus pelo batismo, Deus também se dá a nós. Então nós somos de Deus e Deus é nosso. Então caminhamos nessa certeza que Ele está sempre no meio de nós. Que assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, amado e adorado.